muito cuidado com essa ideia de que autossuficiência é sempre uma coisa saudável. Porque muitas vezes a gente pode estar se enganando e a gente pode estar, na verdade, se isolando e se sentindo extremamente solitário e solitária com a crença de que isso é uma forma de força, de que isso é uma forma de realmente viver a vida com liberdade, com autonomia, com independência e todas essas palavras, né, que estão muito em alta nesse momento atual da sociedade. Só que quando a gente realmente para olhar para dentro e ver como que nós estamos, em diversos desses casos, a gente percebe que a gente está sentindo falta de um vínculo, de uma conexão, de um senso de pertencimento que muitas vezes nos livramos e nos evitamos de nos conectar com isso porque em algum momento da nossa história sentimos que não poderíamos confiar nas pessoas ou que o nosso espaço ele foi invadido por pessoas que nós confiamos. Então, tanto pelo lado da negligência, de nos sentirmos negligenciados, ou pelo lado da invasão da privacidade, da invasão do nosso limite pessoal por pessoas que amávamos, nós podemos então entrar nesse looping de que a gente precisa dar conta de tudo sozinho, de que isso é uma independência, de que isso é uma liberdade, de que isso é uma forma maravilhosa e forte de ser, de viver, de estar na vida, mas no fundo é apenas um medo de ter alguém acessando a gente, de ter alguém se conectando com a gente, da gente acreditar nessa pessoa, da gente criar algum tipo de, sei lá, dependência ou expectativa e em um determinado momento que a gente realmente já estiver confiando, a gente não poder contar com essa pessoa e a gente se frustrar e sentir essa dor, dessa ferida, dessa frustração, sentir essa mágoa, sabe? Se sentir abandonado, abandonada, esquecido, esquecida e uma série de outros sentimentos. Então, assim, diferenciar, sabe, a ideia de autossuficiência, né, essa ideia de independência dessa solidão é muito importante. Porque quando a gente está tentando ser forte o tempo todo, isso acaba virando um peso muito grande. Porque quando nós estamos nesse tipo de comportamento, o que a gente não está querendo olhar é que a gente está buscando se preservar, evitando a interconexão com outras pessoas. E como seres humanos, honestamente, nós somos interdependentes. Nós não somos totalmente, completamente dependentes, mas nós também não somos completamente independentes. Nós estamos aqui vivendo, nós estamos aqui nos relacionando. Então, para a gente poder, por exemplo, vestir uma roupa, alguém precisa produzir essa roupa, alguém precisa entregar, alguém precisa transportar, alguém precisa embalar, alguém precisa nos atender na loja, alguém precisa estar produzindo lá o sabão ou o produto de limpeza que a gente usa para lavar ela. Se a gente está usando uma máquina de lavar, alguém teve que projetar, que manipular aquele metal, que preparar aquilo, que montar aquela máquina. Então, para tudo que a gente está fazendo, existe uma série de pessoas envolvidas. Então, quando a gente começa a entrar nesse looping, né, nesse desequilíbrio da nossa mente, de que é acreditar que quem se vira sozinho, quem dá conta de tudo sozinho, né, é uma pessoa forte, a gente está, na verdade, alimentando uma crença limitante, uma sombra, né, onde a gente não está percebendo que o nosso coração ele pode muitas vezes ficar isolado. Claro que eu não estou aqui, né, nutrindo a ideia de que a gente deva ser dependente das outras pessoas e que a gente tenha que travar e segurar nossa vida porque a outra pessoa não nos apoiou ou não quis estar com a gente. Não é sobre nenhum dos extremos, nem a dependência e nem esse isolamento, sabe, essa autossuficiência que gera uma solidão. Mas sim a gente poder estar consciente de que sim, nós precisamos, né, encarar as nossas experiências e as nossas vivências e desfrutar da nossa vida, mas que num determinado momento, assim que eu percebo que a minha autonomia emocional ela está, né, me fazendo evitar conexões, evitar pessoas no momento que eu preciso de ajuda, isso não é mais uma autossuficiência. Isso é o quê? Isso é medo de se relacionar.
Então, a diferença entre, né, uma identidade que dá conta de tudo e uma identidade de uma pessoa que tem autonomia, que tem realmente uma autossuficiência, é que a pessoa que acha que dá conta de tudo, ela tem medo de conexão. E a pessoa que é autossuficiente, ela sabe que existem limites, que em algum momento ela vai precisar pedir ajuda para alguém. Então, olhar para isso faz você perceber que se você está nesse looping de achar que não precisa de ninguém, que dá conta de tudo sozinho ou sozinha é uma virtude, você na verdade está com medo de se relacionar. E essa é uma característica desse perfil de personalidade, que é o perfil número 3 que a gente está abordando aqui nesse curso. Só que existe também um talento incrível e maravilhoso que é escondido por essa crença limitante, por essa sombra, né, que é aquilo que a gente não está muitas vezes enxergando conscientemente, que é o quê? É exatamente, né, essa autonomia emocional muito forte que você tem. Você é uma pessoa que tem uma autonomia emocional muito rara, talvez você não perceba isso, mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade de encarar a vida com mais solitude, de estar na maior parte do tempo sozinho ou sozinha consigo mesmo, consigo mesma, fazendo as coisas, pensando nas coisas, executando as coisas. Você realmente é uma pessoa que é autossuficiente, porque você se sente bem estando apenas na sua presença. E você não percebe que essa autonomia emocional que você tem, ela é raríssima. A maioria das pessoas não vive isso. Então, quando você começa a enxergar que só o fato de você, no seu cotidiano, estar sempre vivenciando as suas experiências, na maior parte do tempo, com autonomia e sozinho ou sozinha, você percebe que você não precisa evitar pedir ajuda quando você sente que você não está conseguindo algo. Porque a autonomia ela se torna saudável quando você inclui essa sabedoria de pedir quando você precisa, e não só ficar aguentando quando a coisa tá difícil, sabe, bater na cabeça ali 2, 3 dias, uma semana tentando resolver algo e não conseguindo, e aí você percebe que não, peraí, a maior parte do tempo eu já faço as coisas sozinha. Isso aqui tá travado, se eu tô pensando nisso há dias e isso não tá se solucionando, eu preciso pedir ajuda para alguém. Então você traz então a luz e o benefício, o talento dessa personalidade, que é sim ter essa capacidade de viver a sua vida na sua companhia, mas no momento que a coisa trava, que a coisa bloqueia, você não entra na sombra que é achar que você tem que se virar sozinho ou sozinho o tempo todo. E aí você aceita então que você não perde nem um pouquinho da sua força quando você pede apoio para alguém. O que na verdade está acontecendo é que você está amadurecendo. Porque não pedir ajuda nesses momentos é exatamente entrar no medo da criança lá do passado que se sentiu invadida quando deu espaço para alguém, ou que se sentiu negligenciada quando estava na necessidade do apoio de alguém e que por isso ficou com medo de se relacionar e de pedir apoio. Tanto por conta da invasão, quanto por conta da negligência, da sensação de negligência. E ao você, então, pedir esse apoio, ir até essa pessoa e comunicar isso, você vai perceber que você vai sentir uma série de sensações desconfortáveis. E tudo isso é natural que aconteça. Por quê? Porque você está quebrando um padrão de comportamento que é um padrão sabotador. E toda vez que a gente vai quebrar um padrão sabotador, dá uma ansiedade, dá uma resposta de medo, dá uma resposta angustiante. Por quê? Porque o nosso cérebro ele acha que aquilo é o melhor que a gente tem. Se ele desenvolveu aquilo em algum momento, foi porque foi útil. E se a gente está tentando quebrar um padrão que o cérebro construiu em algum momento, para ele isso é ruim. Só que a gente que está aqui estudando e buscando entender isso tem que ser mais inteligente, mais sábio do que os padrões cerebrais. A gente precisa entender que o meu cérebro vai achar que isso é ruim, vai então trazer uma sensação de angústia, de ansiedade, de medo, mas eu sei que isso é uma resposta natural porque eu estou quebrando um padrão que o meu cérebro desenvolveu em algum momento da minha vida e eu vou aceitar sentir essas sensações e vou quebrar isso pedindo apoio e pedindo ajuda, porque eu sei que eu já tenho uma autonomia emocional que é rara. Eu já passo a maior parte do tempo vivendo as coisas por conta própria. Então, nesse momento, não tem problema nenhum eu pedir ajuda, não tem problema nenhum eu pedir apoio. E todas as vozes que vierem na sua cabeça tentando te dizer que isso é algo ruim, são o padrão mental tentando te sabotar para que você não quebre ele. E você não precisa dar ouvido para essas vozes. Você pode, sim, dar um passo, né? Confrontar essas vozes, sentir as sensações desconfortáveis que vão te acompanhar nesse momento e abrir esse novo ciclo de capacidade aonde você vai poder ser uma pessoa que tem autonomia emocional, mas que tem a sabedoria de receber apoio, de receber carinho, de receber amor
quando você realmente precisa e, claro, merece. Porque se você é uma pessoa que não, né, se coloca no lugar de dependência, se você é uma pessoa que não se coloca no lugar de submissão, você, então, tá merecendo sempre o apoio das pessoas. E as pessoas estão ali só esperando você falar, olha, preciso da sua ajuda. Ninguém vai te julgar por isso. É só a sua mente que vai tentar te enganar falando que você está sendo fraco ou fraca por pedir esse apoio. Não caia nessa. Supere isso, porque você é muito mais do que essas vozezinhas na sua cabeça. Se fez sentido para você, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo. Clique no botão compartilhar, vai naquele grupo de WhatsApp ou naquela pessoa mais íntima que você conversa e envie esse vídeo para ela. Eu sei que isso vai ajudar ela, você sabe também que isso vai ajudar ela, então vamos favorecer essa corrente de autoconhecimento e de transformação que estamos construindo aqui. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!